Seguinte, então vamos lá. O MVC e o MVP. Qual que é a grande vantagem, né, do MVP para o MVC na hora de fazer teste unitário, tá? A gente tem uma organização muito legal para a gente fazer um mock de uma interface. É muito mais simples, tá? Para você fazer um mock de uma interface do que fazer da view por completo, tá? Então facilita muito na hora de fazer teste unitário e dado que de fato a camada que é de fato a mais importante e a gente está realizando o teste unitário é a camada do presenter, viewModel ou controller, né? No caso das três aí, numa aplicação front-end. Agora, uma outra coisa importante, né? A diferença entre o MVP é de fato uma evolução do MVC, né? E o MVVM é muito provavelmente uma evolução do MVP. O MVVM, qual que é a grande vantagem, né? A gente acabou de falar deles aqui. A Vue conhece a ViewModel, mas a ViewModel não conhece a Vue. E qual que é a grande vantagem disso? Cara, você não precisa nem fazer mock da interface da Vue aqui dentro. Então você altera o status desse objeto e realiza o teste unitário em cima disso. É excelente para fazer teste unitário. Na minha percepção hoje é o que há de mais bacana aí para a gente estar fazendo teste unitário, tá? É um MVVM e mas tem um adendo, tá? Na minha experiência isso não é comprovado nem nada, nunca li em lugar nenhum isso, mas por experiência, o projeto com padrão arquitetural MVP, ele é mais fácil de ler, tá? Ele fica mais organizado. Você tem os métodos ali muito bem definidos, então imagina que você tem um fluxo aqui, colocando no MVP, tá, gente? Deixa eu ver se tem do MVP aqui. Olha só que legal. O usuário fez uma ação aqui na Vue, chamou o nosso presenter. Nosso presenter fez uma chamada na API, retornou. Quando o cara chama aqui, o presenter conhece um método da Vue de showLoading, tá? E aí ele chama aqui, vai mostrar um loading na thread principal, enquanto a gente vai fazer a chamada na API. Faz a chamada na API, voltou, a gente vai lá e hide loading. Pronto, esconde o loading e depois faz a atualização na tela com os dados que a gente precisa. Cara, isso é muito bom de leitura, de dar manutenção e tudo mais, tá? Aqui do MVVM, apesar de a gente ser muito mais fácil para fazer teste unitário, porque a gente não precisa fazer o mock da interface da Vue, aqui a gente tem uma certa confusão, porque a gente tem que atualizar a tela através desses objetos observáveis. Então, para tudo, você vai ter que ter um parâmetro loading, que você vai ter que ficar atualizando esse parâmetro aqui para dizer se está com load ou não. E isso, principalmente para quem está iniciando, pode ser um pouco confuso, tá? Até para a gente que é mais experiente, fica um pouco confuso também, principalmente em projetos, quando você acaba de entrar no projeto, não entende ainda como é que o pessoal pensou aquilo ali, porque você pode pensar de N maneiras, tá? Então aqui a gente pode ter um único objeto que vai representar o estado da view inteira. A gente pode ter N objetos, cada um tratando de um único componente aqui da view. Então, assim, cara, pode ter uma complexidade N aqui dentro. É mais difícil de ler, tá? Na minha opinião. Então, aqui dentro, entre MVP e MVVM, o MVVM é bem legal porque a gente consegue trabalhar aqui dentro. Isso falando com Android, né? Que a gente tem o Live Data, né? O Live Data, ele segue ele segue o ciclo de vida da nossa aplicação. Então, quando a nossa aplicação for destruída, o nosso objeto é destruído também. Isso impede vazamento de memória, né? Memory leaks, quebra, né? Por memória e tudo mais. Então, é bacana pra caramba, mas tem esse problema. Aqui no Present, a gente tem que fazer um tratamento manual para a gente não ter memory leak. Então, na Vue, dentro do onDestroy, você tem que chamar um método aqui dentro do Presenter que vai cancelar todas as suas chamadas em API e tudo mais, para que quando o retorno venha, a gente não tenha que chamar um método que já foi destruído aqui dentro da Vue.
tá? Então, esse é um porém aí, tá? É um ponto negativo do MVP. Também é mais difícil fazer teste unitário, porque você tem que fazer o mock da view, da interface da view, que é mais fácil do que fazer do MVC, porque de fato você tem que fazer o mock da view completa, em vez só da interface, mas ainda assim tem essa dificuldade aí, né, de ter esse cuidado, né, vamos dizer assim, na hora de trabalhar, na hora de construir seu código, porque você tem que fazer no onDestroy aqui da view, você tem que também cancelar suas threads que estão rodando aqui dentro do present. E aqui não, aqui pelo menos dentro do universo Android a gente não tem essa preocupação, porque a gente trabalha com Live Data, mas tem esse problema de leitura aí, tá? É um pouquinho mais complicado, beleza? Então é isso, gente, obrigado aí. Essa foi a primeira série aí que eu peguei para falar sobre 3 padrões arquiteturais aí bastante comuns no universo mobile. Espero ter ajudado. Inclusive é uma coisa que vejo pouco no universo Flutter, React Native e tudo mais. Talvez faça sentido também, tá bom? É isso. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários que a gente vai se falando. E em breve vou rodar uma pesquisa aí para entender os conteúdos que vocês estão querendo saber, né? E também que vocês não estão gostando e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí, boa noite e até o próximo vídeo.